Boa noite a todos. Eu fiz esse convite, né, essa semana para a gente falar sobre um tema bem importante, que é a recuperação depois da lesão medular, porque existem muitas dúvidas, muitas vezes a falta de informação dificulta tanto acesso ao tratamento, saber lidar, né, com as complicações que vêm por aí, traz incertezas, né, quanto ao prognóstico de recuperação. Esse convite para essa noite. Havia programado fazer num outro sistema, ia mostrar umas imagens, mas vou fazer por aqui, foi a forma, né, como deu certo agora. E espero, né, que vocês participem, se houver dúvidas, podem me mandar aqui um comentário, quem passar por aqui, né, deixe seu oi, sua mensagem, será muito bem-vindo. Nesse perfil do Instagram eu falo, né, com pacientes e familiares e também tenho o objetivo também de trocar informações com estudantes, profissionais de saúde, então sejam todos bem-vindos. Uma lesão medular, mesmo que aconteça, né, em um nível semelhante de uma pessoa para outra, provavelmente não vai ter o mesmo quadro clínico, né? As características da própria pessoa interferem muito em como vai ser essa recuperação. Então esse é um ponto inicial, né, que é importante a gente colocar. Não é possível comparar o seu caso com o caso de outra pessoa com uma lesão parecida, então essas características interferem bastante, né? Porém, algumas coisas são comuns, são as fases depois da lesão medular e também o potencial que é possível, né, explorar dependendo de cada nível de lesão. Um outro ponto, várias situações podem causar uma lesão medular, desde acidentes, né, no caso uma lesão traumática, acidentes por vários mecanismos, que faz uma lesão da coluna vertebral, isso implica, né, na lesão da medula, mas também existem outras doenças que levam à lesão medular, como infecções, tumores que podem acometer a medula, doenças degenerativas também, que podem apresentar esse quadro. Nessas doenças existem as particularidades do tratamento clínico, então é possível que tratando, dependendo, né, da fase em que isso aconteceu, seja possível, né, reverter os sinais, né, que foram provocados por essa lesão, né, ter uma melhora ali do quadro clínico. Mas quando a gente fala, né, das lesões traumáticas, a recuperação e o potencial está muito relacionada a como a medula ficou preservada, né, depois desse acidente, depois desse mecanismo de lesão. Então, só reforçando, né, existem as diferenças entre as lesões traumáticas e aquelas causadas por doenças, condições que são passíveis de um tratamento clínico. Então é importante levar isso em conta também quando a gente fala da recuperação. Um outro ponto também importante, que a lesão da medula é diferente de uma lesão em outras partes do sistema nervoso, como por exemplo no cérebro. A medula é um condutor, né, de impulsos nervosos, levam comandos para o movimento, trazem sensibilidade, mas também que controlam, né, os órgãos internos. Então ela é como se fosse um condutor final desses comandos que vêm lá do cérebro. Quando existe uma lesão cerebral, existem outros caminhos que podem ser reconstruídos para poder tomar de novo aquelas funções. Enquanto a lesão da medula espinhal define um pouco mais os déficits, né, que foram acontecendo, porque ela é como se fosse uma via final para esse controle do movimento. Se eu imaginar, por exemplo, né, uma fiação elétrica ali, né, que leva energia para as casas. Então eu tenho na rua vários arranjos, né? Eu moro aqui numa casa bem antiga, e na minha rua tem várias ramificações ali de postos de energia. Então, como se fossem essas conexões lá cerebrais. Quando existe, né, um dano ali, é possível reconstruir, mudar um pouco o arranjo, fazer uma outra ligação e aí dessa forma fazer com que a energia chegue aqui na casa. Mas a medula espinhal vai funcionar como essa fiação interna, como esse cabo de energia que chega até o alvo. E aí então vai se distribuindo, né, pelos fios elétricos, pelos cômodos da casa, que seriam os nervos periféricos, né, nessa analogia.
Então, à medida, né, que tem uma ruptura, um bloqueio dessa condução nesse cabo de energia, é difícil fazer com que chegue a outras regiões, porque ele é único na condução desses impulsos nervosos. Então, a lesão da medula espinhal é muito diferente, né, de uma lesão cerebral, por exemplo, né, quando a gente fala no potencial assim, de neuroplasticidade, de se reconstruir. Então, são pontos difíceis, né, de colocar, mas existe essa diferença, e isso é bem importante. A menos que esse mecanismo de lesão tenha causado só um pequeno inchaço ali naquela região, provavelmente vão acontecer mudanças no funcionamento da medula. Então, é possível que tenha déficits resultantes dessa lesão. Então, a menos que tenha sido algo muito leve, por exemplo, uma compressão leve por algo que, né, avançou ali dentro, né, do espaço da medula, ou uma infecção que acometeu a medula e que foi muito leve e já regrediu. Então, a menos que seja só um edema, um inchaço, né, é bem possível que tenha déficits, né, decorrentes dessa lesão medular. Como que o fisioterapeuta, os profissionais de saúde em geral, devem olhar, né, para uma lesão medular logo que ela acontece, né, na fase aguda? Então, é preciso ser feito um exame clínico para determinar onde que aconteceu essa lesão, em qual nível, né, de extensão da medula espinhal isso aconteceu. Se vocês, né, se lembrarem, né, a medula espinhal fica dentro, né, do canal vertebral. Muita gente pensa assim, por exemplo, aconteceu uma fratura lá da vértebra, da quarta vértebra cervical, então o nível da lesão é ali em C4. Não é verdade, né? Porque a medula não corresponde exatamente às vértebras. Existe uma discrepância, né? Uma diferença no crescimento da medula com a coluna. Então é preciso fazer um exame clínico para saber o local da medula em que aconteceu essa lesão, que é diferente da vértebra que foi afetada. Então, como que é feito esse exame? É preciso saber, né, inicialmente, que cada parte, aqui a medula é dividida em segmentos correspondentes a essas vértebras. E cada segmento desse da medula envia e recebe ramos, né, raízes nervosas, que vão formar os nervos para inervar determinados músculos. Então, como que é possível saber que parte da medula foi afetada e que músculos que ficaram ali preservados? Então, é possível avaliar quando a gente encontra esses músculos que representam cada segmento da medula. Então, vou explicar melhor. Por exemplo, os primeiros ramos da medula espinhal ali que formam as raízes cervicais, que são a porção da medula que está ali localizada na cervical, elas dão origem aos nervos que vão inervar os músculos do braço. Então, um exemplo. A porção da medula lá de C4, ela envia os ramos que inervam um músculo aqui chamado trapézio, que é responsável aqui por levantar os ombros. Então, se a pessoa com uma lesão cervical, por exemplo, consegue levantar os ombros, então quer dizer que ela tem essa porção preservada. E a gente vai caminhando por diversos músculos. Então, por exemplo, se ela consegue dobrar o cotovelo, significa que ela tem a porção de C5 preservada. Se ela consegue levantar a mão para trás, ela tem a porção C6 preservada. E a partir disso, a gente vai traçando onde existe preservação da medula. E isso é muito importante, né? É muito mais do que saber apenas qual vértebra, né, que foi afetada. Porque a partir desses músculos que foram preservados, a gente consegue olhar para o paciente, mesmo numa fase aguda, e traçar um panorama de funcionalidades, um mundo de possibilidades com aquele quadro clínico inicial que ele apresenta. Eu vou falar, né, em seguida, né, sobre os potenciais de cada nível. Mas antes é preciso colocar assim, depois da lesão da medula, existe um inchaço que acontece, que afeta toda a medula,
em especial naquele segmento, né, naquela região em que aconteceu a lesão, e se chama, né, fase de choque medular ou uma fase aguda da lesão medular. E isso pode durar meses. A literatura não tem consenso, né, sobre a duração dessa fase de choque medular. Mas sabe-se que esse inchaço é mais intenso nos primeiros 2 dias, pode se estender até uns 3 meses, mas que até uns 6 meses ainda existe, né, possibilidade de ter edema, esse inchaço na medula. E quando existe esse inchaço, não tem a função da medula. Então, nessa fase inicial, aguda da lesão medular, deve-se sempre pensar que existe possibilidade ainda de mudanças no quadro clínico. Esse tempo é bem variável. E um dos sinais que a gente percebe para entender que está acabando esse inchaço é quando vai mudando o quadro clínico. Então, os músculos que eram mais flácidos, os braços e pernas muito soltos, a pessoa move, né, passivamente sem nenhuma dificuldade, começa a ficar mais rígido, começam a aparecer espasmos musculares, né, que são sinais, né, da espasticidade, que é uma característica, né, dessa lesão, das lesões neurológicas que afetam um neurônio que inicia o comando dos movimentos. Então, assim, na fase flácida, o nome já diz, né, tem uma flacidez muscular. Quando vai passando esse inchaço, vai mudando o quadro clínico, e aí os músculos vão ficando mais rígidos, tem espasmos musculares, os clonos, né, que são aqueles, parece um tremor quando o músculo é estirado. Então, através desses sinais também é possível saber quando está acontecendo. Mas como que eu sei se demora mais ou demora menos? Pelo exame clínico mesmo, e também lesões mais graves em que aconteceu um inchaço maior, demoram mais tempo também para regredir. Os exames de imagem mostram o dano à medula, né? A ressonância mostra com muito detalhe, né, como que estão os tecidos. Porém, eles não são determinantes para saber como que foi o dano à medula. Porque, veja bem, pode acontecer um deslocamento das vértebras e fazer uma compressão da medula, que depois foi descomprimida e que nessa ocasião não houve tanto dano. Enquanto, por exemplo, uma lesão por arma de fogo, não precisa muitas vezes nem que o projétil, né, da arma de fogo passe pela medula. Só o calor desse projétil pode fazer uma lesão nos vasos sanguíneos e causar uma lesão da medula também de forma completa. Então, o exame de imagem, ele guia, né, o tratamento inicial, né, a necessidade de cirurgia para estabilizar a coluna, mas ele não é determinante para saber como que vai ser a recuperação da lesão. Então, o exame clínico, que é isso, acompanhar como que está a recuperação dos movimentos e da sensibilidade dia a dia, é que pode ajudar a estabelecer um prognóstico, né, as possibilidades de recuperação. Se quiserem, né, comentar alguma coisa também, fiquem à vontade. Um outro ponto importante é diferenciar o que é a recuperação da lesão e o que vai ser uma adaptação a um novo quadro clínico, a uma nova condição, né, depois da lesão medular. Então, veja bem, nessa fase aguda, né, como coloquei, a gente não pode eliminar as possibilidades de recuperação, porque é preciso que esse inchaço na medula seja reduzido, né, totalmente. E a partir disso, quando isso vai mudando, né, quando vai passando essa fase, vai se definindo como vai ser o quadro clínico. E a gente pode ter uma lesão do tipo completa e uma lesão do tipo incompleta. Uma lesão completa da medula é quando não vai passar estímulos, né, da parte de cima para a parte de baixo. Então, até onde a medula está preservada, as raízes nervosas que partem dela inervam os músculos e trazem a sensibilidade, controlam órgãos e funcionam normalmente. E daquele ponto abaixo, a medula vai funcionar de uma forma automatizada.
ainda chegam reflexos de sensibilidade ali, mas não existe o controle voluntário para aquela parte da medula. Então, isso é uma lesão completa. Abaixo daquele ponto, então, não vai haver sensibilidade e nem movimento, e nem o controle, né, dos esfínteres, e nem a função, né, dos órgãos internos também, a regulação, né, voluntária abaixo daquele nível da lesão. Por outro lado, quando passando essa fase inicial, né, desse inchaço, vão surgindo movimentos ou áreas em que existe sensibilidade, nós estamos diante de um quadro de uma lesão incompleta. O que significa isso, né? Que algumas fibras nervosas ficaram preservadas nesse ponto de lesão e que transmitem informações tanto no sentido, né, do cérebro até as regiões finais da medula, como no sentido contrário, levando informações sensoriais. E aí é importante definir também, porque pode haver, veja bem, sensibilidade só preservada, então pode ter casos em que a pessoa sente algumas áreas do corpo abaixo da lesão, pode ser que ela sinta e tenha movimentos também, pode ser que ela só tenha movimentos e pode ser que esses movimentos ou sensibilidades sejam úteis para alguma função e pode ser que não se transformem em um movimento útil, por exemplo, para ajudá-la a se virar de lado, a se levantar sozinha, coisas assim. Porém, é importante falar, né, que toda sensibilidade ou todo movimento, por menor que seja preservado, ele é importante. Pensa bem, né? Ter a sensibilidade em algumas áreas preservadas abaixo do nível da lesão pode ajudar a se proteger para que não aconteça uma ferida, pode ajudar no controle vesical, pode ajudar na função sexual, pode te ajudar a ter uma interação melhor, né, com o meio externo. Então, tudo isso é muito importante. E movimentos, mesmo que pequenos, podem ajudar também a um alívio na posição, algum ajuste. Então, movimentos preservados abaixo da lesão, aí há que se investir em fortalecer esses músculos. Se houver uma quantidade de neurônios, né, de fibras nervosas chegando para inervar esse músculo, que for suficiente para ele recrutar totalmente e fazer com que aconteça um movimento, aí isso pode se tornar uma funcionalidade. A gente fala em recuperação. Um exemplo, né? Se a pessoa retorna, né, com a força ali dos glúteos e consegue levantar o quadril da cama, ela vai ajudar. Isso, por exemplo, numa troca de roupa, né, é uma situação importante. Se ela consegue, por exemplo, né, abrir, fechar os joelhos, ela consegue sustentar, né, as pernas, então é importante. E se essa força for ampliada, né? Eu sempre converso, né, com os pacientes que a gente dá uma nota de 0 a 5 para os músculos, né? Uma nota 3 é quando ele consegue vencer a ação da gravidade. Então, os músculos que vencem a ação da gravidade, ou seja, que faz o movimento total da articulação, e além disso, né, começam a vencer resistência, eles podem ser fortalecidos e ajudar a pessoa a voltar a ter a sua funcionalidade, seja andar, mudar de posição e tudo mais. Uma pergunta, né, que criança, né, com mielomeningocele já operado, precisa de algum cuidado especial? Sim, né, a mielomeningocele é um tipo de lesão medular, né, congênita. É importante avaliar também onde que aconteceu, né, em qual nível exatamente que está preservado de musculatura e abaixo. Normalmente cursa, né, com alteração sensitiva, com alteração dos movimentos. Então, todos os cuidados para a prevenção das complicações é importante. Nas crianças, né, é um universo diferente, né, porque ela está em desenvolvimento e tem o crescimento. Então, acompanhar todas as etapas, né, do crescimento também, com a indicação, né, das órteses que forem adequadas e explorar, né, todas as possibilidades. Normalmente acontece ali, né, na região lombar, então existem movimentos dos braços e do tronco total ou parcialmente preservados. É um prognóstico ótimo, né, de adaptação, né, a uma nova funcionalidade. Então, são os cuidados em geral também é muito importante.
Obrigada, né, pela pergunta. Então, nós falamos aqui, né, sobre as lesões incompletas. E aí a gente fala em recuperação. Aí, quando a gente fala, né, de uma lesão completa, a pessoa vai desenvolver a sua funcionalidade com os músculos que estão preservados acima daquele ponto de lesão. E aí, dependendo do nível de lesão dos músculos que estão preservados, existe aí todo o potencial para ela explorar. Podemos prever, né, o prognóstico de forma quantitativa, né? Tem ferramentas sistematizadas para isso? Tem sim. Existe uma avaliação padronizada, né, que é a avaliação da Associação Americana de Lesão Medular. Ela quantifica, né, tanto sensibilidade como movimento, e é a partir dela, né, dessa avaliação, que se pode determinar o nível motor e sensorial para definir a partir disso o prognóstico de função. Por exemplo, uma pessoa que tem força nos braços e em todo o tronco preservado, a partir dessa avaliação, ela tem condições de fazer todas as transferências, ou seja, mudar de posição da cadeira para a cama, para o carro, para o vaso sanitário sozinho, dirigir, tocar cadeira de rodas, ficar em pé com órteses, trocar passos, né, com o andador, andar dentro de casa. Então, é ali que tem que ir nosso olhar, né, para esse máximo de funcionalidade, a partir da avaliação da ASIA. E existem também algoritmos que podem ser calculados quando a gente fala no prognóstico de voltar a andar. A plataforma mesmo da ASIA disponibiliza uma aba que você preenche os graus de força muscular e ela dá uma porcentagem de chances de voltar a andar. Para a gente pensar em voltar a andar, tem que lembrar dos músculos, né, que a gente precisa para ficar em pé e para andar. Então, os músculos que dobram o quadril, que estendem o joelho, e os músculos que estendem o quadril também, para poder sustentar a postura em pé. Junto com isso, os músculos que puxam a ponta do pé para cima. É um conjunto ali que, quando tem um grau de força que consegue vencer pelo menos uma resistência pequena, né? Entre 4, né? Passando ali de um grau 3 para um grau 4, ele dá uma chance de andar favorável. Normalmente, né, se a gente pontuar esses músculos com o grau 3, ele vai indicar pelo menos uns 60% de chances, né, de voltar a andar. Com um fator externo que entra nesse algoritmo, que é a idade, né, pacientes mais idosos, né, e reduz um pouco esse percentual. Mas uma coisa importante também de colocar, quando a gente fala, né, no prognóstico, nesses preditores, que eles informam probabilidades, né? E normalmente eles são calculados também na fase aguda. Então, pelo menos esse algoritmo ele é indicado para ser aplicado na fase aguda. E é um momento em que não tem muita coisa definida, né, ainda. Então, ele dá um norte, né, para onde pode ir a recuperação, mas de tudo que eu venho presenciando, né, nesses mais de 20 anos, tem muitas situações em que existem prognósticos calculados, né, na fase inicial, assim, que se modificam, né, depois ao longo do tempo. Então, dentro desses primeiros 2 anos de lesão medular, existe ainda, né, possibilidade de mudança nas lesões incompletas. Quando a gente olha, né, muito objetivo para os dados, né, a gente tira, né, um pouco a questão humana, né, e tudo mais. Eu digo, né, de outras possibilidades. Agora, uma coisa também que interfere muito é toda a rede, né, que o paciente tem, os cuidados e tudo mais, né? Então, o apoio da família, a estrutura e o cuidado, eles são muito determinantes também para esses dois aspectos. Tanto quando o indivíduo teve uma lesão completa e ele vai precisar se adaptar e ter a sua funcionalidade só com os músculos que ficaram acima da lesão, como nas outras situações das lesões incompletas. Lembrar, né, que tudo isso também faz muita diferença. A lesão da medula espinhal, ela não reflete só em perda de movimento e de sensibilidade.
Na fase aguda, né, uma coisa que eu queria colocar, né, para pacientes, para famílias, o mais importante é você entender que o corpo funciona diferente, né, depois da lesão medular. Então, existe alteração, né, do controle da bexiga, do intestino, a respiração fica diferente numa lesão mais alta. Por quê? Né? Porque os músculos aqui do tórax, o abdômen, eles são fundamentais para a respiração. A voz se modifica também, né? Acaba, né, tendo também essas diferenças, né? Porque a gente precisa dos músculos respiratórios, né, para fala. A gente tem mudanças na circulação, chances de ter eventos, né, como inchaço, né, nas pernas, mudanças ali em represamento, né, e pode ter mudanças de coagulação, né, fazer trombos, a hipotensão postural, né, quando a pessoa vem para a posição em pé, ter tontura, aqueles apagões, a perda de sensibilidade, que pode levar a pessoa a ter feridas, tudo isso, né, é muito impactante. Então, o ponto fundamental, né, na fase aguda é a gente pensar em prevenção. Então, aconteceu a lesão medular, né, o que eu colocaria, né, ali como importante, né, como eu converso, né, procuro conversar com os meus pacientes. O primeiro momento, né, disso é você perceber e ter conhecimento de que o corpo trabalha de forma diferente agora e que existe uma série de complicações que podem acontecer que é muito frequente, né? Na verdade, nunca acompanhei nenhum caso que não tenha tido nada, né, de complicação depois da lesão medular. Retenção de urina, problemas do intestino e tudo mais, né, que já coloquei. Então, primeira coisa, saber que o corpo funciona diferente, buscar conhecimento para entender cada uma dessas mudanças e como prevenir e como tratar quando acontecer algum problema. Conhecer o nível da lesão, para que mesmo naquela fase inicial, eu não sei ainda se vai ser uma lesão completa ou incompleta, mas, por exemplo, a pessoa teve uma lesão cervical, né, evoluiu com quadro de tetraplegia, mas ela consegue dobrar o cotovelo, consegue esticar a mão para cima, consegue esticar o cotovelo. Naquela situação mesmo, inicial, aguda, difícil, se ela tem esses músculos preservados, já tem que ter em mente, olha, tem um prognóstico para usar uma boa cadeira de rodas, para poder se locomover, né, sozinho, num carro adaptado, tem possibilidade, né, de trabalhar, de ter sua família, de continuar. Então, tem que ter essa perspectiva também positiva. Isso é muito importante. Então, essa avaliação para definir o nível, ela ajuda a já dar uma ideia de como vai ser o prognóstico de recuperação, mesmo daquele jeito. Então, quando eu trabalho, né, com os meus pacientes e faço essa avaliação inicial, eu sempre passo as informações dessa forma. Então, assim, olha, nessa situação e que existe hoje, né, com esse panorama, você já vai conseguir todas essas habilidades. E se houver mudança, né, ao longo do tempo, isso pode ser ampliado, né, essas possibilidades vão aumentar. Eu coloco, assim, essas duas situações, né, da lesão completa e incompleta, e a gente fica, né, nesse meio do caminho definindo, né, como que vai acontecer. Mas, se definindo que aconteceu uma lesão completa e que não vai ter movimentos abaixo do nível da lesão, quanto antes a pessoa consegue assimilar essa nova realidade e lutar, né, com as forças que são possíveis naquele momento, né, com os recursos que existem disponíveis, mais independência, mais cedo ela vai seguir a vida, né? A cadeira de rodas, né, que no momento inicial é vista, né, como uma limitação, ela passa a ser vista como uma possibilidade de ser livre. Boa indicação de cadeira, o ortostatismo, né, ou seja, colocar a pessoa em pé, né, desde os primeiros momentos, isso é possível, sempre existe essas possibilidades de fazer. Então, tudo isso é muito importante. Nessa fase inicial, né, eu sempre recomendo também
Não invista muito ainda, né, numa cadeira de rodas, né, muito avançada, espera um pouco definir como que vai ser, né, depois, então tenha calma nas adaptações da casa, na compra de materiais. É muito comum também de ver famílias investindo dinheiro em materiais que depois não são usados. Vejo acontecer bastante indicações de órteses que não tem a ver com o nível da lesão, né, mesmo por profissionais. Então, são coisas para a gente ficar atento, que é um desperdício de recursos, de energia, né, da família. Então, a pessoa vai ter um nível de lesão que precisa de uma tala posterior, né, para toda a perna. Não adianta aquela tala de posicionamento só do tornozelo, né? Muitas vezes se indica para a pessoa comprar tala para as mãos, para os pés, mas ela nem espasticidade não tem, então não tem indicação, é algo que só vai trazer incômodo para a pessoa. Então é importante ter um acompanhamento, né, e uma avaliação especializada para ter o conhecimento sobre o que está acontecendo, poder oferecer um prognóstico. Isso ajuda muito a ter segurança e a investir de forma mais otimizada, né? De forma geral, acho que são esses pontos, né? E a fisioterapia, né? Depois da lesão medular, como que ela ajuda, né? Na recuperação? Então, eu coloco 3 áreas que eu acredito que são as mais importantes. A primeira é a educação em saúde. Então, o encontro, né? Eu sempre falo isso, né? Da fisioterapia com a pessoa com lesão medular. Tem que ser um divisor de águas, né? Porque tem que trazer conhecimento. Toda aquela lista de complicações que acontecem, um funcionamento diferente do corpo, a própria pessoa precisa entender tudo aquilo, saber reconhecer esses sinais, e toda a família também. Então, ensinar sobre isso, como prevenir e como lidar quando acontecer isso. Quando a pessoa sentar na cadeira e tiver tontura, o que precisa fazer? E quando ela tiver uma crise hipertensiva, né, que é uma descarga autonômica ali, que também pode acontecer nas lesões altas, o que tem que fazer? De quanto em quanto tempo, né, eu mudo de posição, estratégias, né, para treinar, como transferir a pessoa, como fazer o alívio, né, na cadeira. Então, é um papel de educação. A fisioterapia não pode ser só sessões de exercícios, isso eu sempre falo, não é dessa forma, né? Ela precisa trazer o conhecimento e a pessoa precisa, né, se apoderar desse conhecimento e conseguir, né, levar isso em família, né, sozinho. Eles precisam conseguir conduzir. Um outro ponto nas lesões completas é treinar a funcionalidade, o máximo potencial. Então, veja bem, uma pessoa, por exemplo, né, vamos supor um jovem que teve uma lesão medular e que tem força nos braços, um tronco preservada, ele precisa conseguir fazer todas as transferências, precisa conseguir ficar em pé com auxílio de órteses, precisa conseguir fazer as mudanças de postura, fazer sua higiene, trocar uma roupa, ele precisa conseguir tudo isso. E a fisioterapia vai trabalhar junto com a equipe, né, multidisciplinar para ajudar a conseguir fazer todas essas atividades. O paciente, a gente precisa olhar isso, né? O que é o esperado para ele? E eu preciso conseguir chegar lá. Então, ele não consegue, por exemplo, se transferir da cadeira. Estou colocando, né, alguns detalhes da física, mas só para a gente ter uma ideia, né? A pessoa, para conseguir ficar sentada, ela precisa inclinar, né, o tronco aqui para frente. Muitas vezes ela tem encurtamentos nas pernas que não deixam ficar nessa posição. Então, o que não deixa fazer o máximo de funcionalidade dela? Então, eu preciso lidar com isso, né? Tratar essas dificuldades. Então, fazer com que a pessoa se desenvolva no máximo de funcionalidade é um segundo papel da fisioterapia. E quando existe uma lesão incompleta, é otimizar isso, né? É estimular, fortalecer esses músculos, treinar a funcionalidade que é possível, né? Com aquela musculatura preservada e ajudar também ao desenvolvimento do máximo potencial. A gente precisa olhar para isso e quando a pessoa não consegue fazer, pensar o que pode estar acontecendo.
ajudar também, né, na prescrição das órteses, na indicação da cadeira de rodas de forma adequada. Então, são recursos caros e eu vejo assim, muita indicação feita, às vezes, de forma incorreta e compra, né, gasta dinheiro e depois acaba ficando sem uso. Então, é importante ter um olhar para isso também, né, para essas indicações de dispositivos. Tem um outro papel esse olhar, né, desses três domínios, né, biopsicossocial. A gente tem que contribuir para que o paciente retorne, né, a ter a participação social. Então, se ele tinha o costume, né, de fazer visitas à família, então como pode ser viabilizado isso, né? Como que isso pode, o que precisa ser feito, né? Que habilidades que ele tem que ter, como que a família precisa ser treinada. E a atividade de trabalho, o que ele fazia, como que pode ser adaptado a essa nova realidade. Então, pensar junto com o paciente nessas possibilidades e em que os movimentos, as mudanças de posição, os ajustes podem ajudar nessa mudança. Então, o paciente só tem alta, né, da fisioterapia, deveria ter, né, alta da fisioterapia quando ele atinge isso, né? Quando ele tem o seu a máxima funcionalidade para o seu nível, né, de lesão, já tem uma participação social e que ele não tenha complicações, né? Eu acredito que esses três pontos, a gente olha para a estrutura e função do corpo, né, para as atividades, para a funcionalidade, e a gente olha para a participação social, né, que são a nossa essência, né, olhar para esse modelo, né, que é importante. Indicar, né, ajudar a pessoa a se encaminhar para uma atividade esportiva, seguir, né, com outras atividades que ela goste, de forma adaptada ou não, né. Então, pensar, né, que existe muitas possibilidades, né, de se reinventar, né, depois da lesão medular e que isso é um caminho que não é fácil, mas que é possível e que existe, né, ajuda para poder, né, clarear isso e ajudar a conduzir, né, todo esse processo, né. Respondendo uma pergunta, né, que me enviaram também, né, se segundo os estudos, né, um lado do corpo pode se recuperar mais que o outro. Isso é uma coisa também, é um dos grandes desafios na lesão medular, que são as lesões assimétricas. Não necessariamente a lesão acontece assim, olha, numa horizontal. Pode ser que aconteça dessa forma, e aí eu tenho alguns músculos preservados de um lado que não estão do outro. Quando isso acontece nos braços, eu tenho uma diferença de função, pode dificultar, por exemplo, se apoiar, se transferir. Quando isso acontece no tronco, eu posso ter um lado mais forte que o outro e fazer uma curvatura da coluna, uma escoliose. Quando acontece em níveis mais baixos, que muda a função das pernas, eu posso ter, né, alterações do caminhar, das possibilidades de ficar em pé. Então, é um grande desafio as lesões que são assimétricas. A recuperação em si, de um lado, pode ser diferente do outro se a medula foi afetada de forma diferente de um lado em relação ao outro. Aí pode ter uma diferença. Doenças, por exemplo, como tumores que afetam a medula espinhal, comprimindo, podem afetar mais um lado do que o outro. Doenças que afetam os vasos sanguíneos que irrigam a medula podem afetar de forma diferente. As doenças infecciosas normalmente elas fazem, né, uma lesão simétrica, mas existem essas condições sim. No entanto, quando a gente fala de lesões que foram causadas por acidente, é bem possível que a lesão não tenha sido simétrica, que tenha sido um pouco assim, olha, oblíqua, e aí um lado do corpo, né, tem mais músculos preservados do que o outro lado, então por isso essa diferença. Mas quando ela é assimétrica, é sim um grande desafio. Existe uma cura, né, para lesão medular, algum tratamento que possa reverter esse dano à medula? Então, até hoje, não existe um tratamento que seja curativo. Os estudos, né, eles focam
no implante de chips acima desse ponto de lesão que possam transmitir impulsos nervosos para as regiões abaixo, né, dessa região. Porém, são estudos ainda iniciais, ainda concreto, que isso se aplique a todas as pessoas, a todos os níveis de lesão. Mas as grandes expectativas estão nisso, mas algum tratamento que possa reconstruir essas pontes e religar a parte de cima da medula que ficou preservada com a parte de baixo que ficou afetada, saber conduzir, refazer esse caminho ainda não existe. Essas conexões são únicas, né, e acontecem lá no nosso período de desenvolvimento do sistema nervoso ainda, né, quando na fase de gestação. Isso não se modifica, né, ao longo da vida. Diferente de um problema no cérebro, em que existem outras possibilidades de reconstruir esses caminhos. Na medula, isso ainda não ocorre. Vocês já devem ter visto, ouvido falar, né, bastante sobre os exoesqueletos, né? Sempre a gente vê, né, em eventos. Tem um pesquisador, né, brasileiro, Miguel Nicoleles, que é um dos pioneiros, né, no mundo no desenvolvimento desses exoesqueletos. Então, eles podem ser controlados, né, pelo cérebro, por chips implantados, e aí sim fazer os movimentos, né, dos músculos abaixo da lesão através desses comandos. Então, isso também é uma realidade já, porém mais nos ambientes de pesquisa. A gente não vê, né, no nosso meio, né, pessoas usando os exoesqueletos. Alguns centros de reabilitação no Brasil dispõem, né, de exoesqueletos que fazem os treinos caminhando em esteiras, mas tem estudos também que mostram que o treino, né, com esses exoesqueletos, ele não é superior a um treino, né, com suspensão numa esteira ou a um treino, né, com órtese e os dispositivos de marcha. Então, ambos, essas possibilidades, né, todas são válidas. Então, assim, uma última reflexão, né? Muitos pacientes buscam, né, soluções alternativas para tentar resgatar, né, esses movimentos, muitas vezes numa fase crônica também, em que a lesão já ficou definida como uma lesão completa, então acabam buscando, né, outras alternativas. E a gente vê muito buscar esses centros para fazer terapias, né, avançadas, como a estimulação elétrica transcraniana, a estimulação magnética transcraniana, tem o uso dos exoesqueletos, uso daquelas vestes, né, com elásticos, o TheraSuit, caminhar, né, nessas suspensões de peso, né, aliviar o peso para poder andar. Então, o que eu observo, né, que eu gostaria de colocar? Tudo isso é válido e é possível, né, realizar sabendo os efeitos que podem ter. Trazem, né, efeitos positivos, por exemplo, eu fiquei em pé e andei com o exoesqueleto, o quanto que isso muda, né, o teu olhar para as possibilidades da lesão, a motivação, a sensação de bem-estar, ficar em pé nas vestes, né, do TheraSuit, poder dar um abraço, né, na esposa estando em pé, quanto que isso é significativo, fazer um tratamento que pode melhorar, né, por exemplo, com essas estimulações, melhorar o humor, tratar, né, transtornos depressivos, coisas desse tipo. Mas é importante quando fazer saber que esses tratamentos, eles não fazem retornar os movimentos, eles trazem bem-estar através de outras sensações, de outras formas. Mas o tratamento curativo que faça retornar os movimentos numa lesão completa, ele ainda não é disponível, né? Através das pesquisas, né, sabe-se que é uma situação difícil, porque esses caminhos, né, que foram perdidos são muito delicados e que não se reconstroem. A gente não pode afirmar, né, daqui para frente o que vai acontecer, mas as perspectivas vêm dos estudos com esses implantes, né, de chips. Então, tem a possibilidade de ter essas experiências, de investir nisso. Eu acredito que é válido, sabendo os efeitos e esperados, né, para que você possa ter
consciência, né, de onde está sendo investido. É complicado quando muitas vezes se investe nesses tipos de tratamento, mas não tem, por outro lado, uma cadeira de rodas adequada, né? Se investe, né, milhares de reais em tratamentos avançados, mas não tem um carro adaptado, né, que possa te levar, né, para ir para a igreja, para ir para visitar a família. Então, é importante pesar, né, essas decisões, assim, isso a gente consegue tendo, né, o conhecimento sobre o quadro clínico, né, sobre o prognóstico de recuperação. Então, é importante contar, né, com a ajuda especializada para poder traçar, né, um prognóstico e poder, né, ter todo esse apoio. A lesão medular, né, muda, né, a vida, tem um antes e depois, mas a minha mensagem, né, final é que existe, né, como em todas as doenças neurológicas, né, as possibilidades de reinventar, né, essa nova vida. E ela pode, né, ser ressignificada e você pode retomar suas atividades ou iniciar novas. E que aqueles cuidados que a gente pensa que são tão simples e que muitas vezes a gente deixa de lado, né, no início, que são os cuidados com a saúde geral e com a prevenção de complicações, eles são determinantes para que você tenha a possibilidade de aproveitar todo o potencial que os músculos preservados, né, te dão, né, depois da lesão medular. Quando a gente está numa casa, né, em contato com uma família, né, que está passando por isso, eu venho aprendendo, né, ao longo do tempo também com cada família, que os números, né, são importantes, mas entender, né, cada momento, cada pessoa tem o seu tempo para poder compreender, né, as fases da lesão. Muitas vezes a gente querer atropelar isso, né, e impor coisas quando a família não está preparada, também não tem bons resultados, né? Então é preciso ter essa sintonia. Então é um caso, a lesão medular é um caso em que a equipe, né, multidisciplinar é essencial, né? E que é preciso ter esse olhar, né, para a realidade de cada um, a empatia, e é preciso entender, né, como cada família, cada paciente vive, né, esse processo. O fisioterapeuta, né, eu falo aqui como físio, né, ele tem que ser um facilitador, né, desse processo e acompanhar, né, essas mudanças, dar forças, fazer com que a família tenha os pés no chão, porque a realidade vem, né, desse exame clínico, né, desses fatores que vão dar as possibilidades ou não, mas também acompanhar, né, com um olhar, né, humanizado, né, e poder compreender todas essas etapas, né. Então é isso. Eu agradeço se alguém, né, tiver alguma pergunta, pode me mandar também depois, né, eu vou tentar deixar salvo lá na minha página. Mas o intuito era esse, uma conversa, né, sobre a lesão medular e os caminhos ali da recuperação. E a gente se encontra aí em outros momentos. Muito obrigada pela presença, pela participação aqui. Bom, fiquei muito feliz de ver todos vocês aqui. Bom, um abraço, até mais.